Em uma manobra que envolveu aviões de transporte militar, helicópteros em modo furtivo e uma força de elite treinada para infiltrações em território hostil, um grupo de opositores venezuelanos foi retirado da embaixada argentina e transportado com segurança até solo norte-americano. O Brasil informou que não soube previamente da operação liderada pelo governo norte-americano, que retirou 5 opositores de Nicolás Maduro, os quais estavam asilados na embaixada da Argentina em Caracas. Essa foi, oficialmente, a primeira invasão de forças militares dos Estados Unidos à Venezuela desde o início do regime bolivariano. A operação aconteceu sem o menor conhecimento do governo de Nicolás Maduro, o que expôs o enfraquecimento do seu sistema de segurança. Sejam bem-vindos ao Salve o Brasil! Uma operação silenciosa e cirúrgica, conduzida pelas Forças Especiais dos Estados Unidos, abalou o coração do regime de Nicolás Maduro sem que um único tiro fosse ouvido pelas ruas de Caracas. Em uma missão extremamente arriscada, mas executada com precisão absoluta, tropas da Força Aérea Norte-Americana, agentes da Força Delta e da CIA coordenaram uma extração dentro da Embaixada da Argentina, localizada na capital venezuelana. Por ordem direta de Donald Trump, opositores ao regime chavista, que estavam encurralados há mais de um ano, foram retirados do país sem que o ditador Maduro soubesse de absolutamente nada. A Embaixada Argentina, que desde agosto de 2024 está sob custódia do governo brasileiro, abrigava dissidentes políticos perseguidos, ameaçados de execução e sob risco de prisão imediata. Eram nomes ligados à líder opositora Maria Corina Machado, impedida pelo regime de concorrer à presidência naquele mesmo ano. O Brasil, mesmo responsável pela segurança da representação diplomática, preferiu manter o silêncio, sem mover um dedo para proteger ou conceder asilo aos opositores. O tempo passou, os riscos aumentaram e a inércia do governo brasileiro ficou escancarada diante do mundo. Foi nesse vácuo de ação diplomática que os Estados Unidos entraram em ação. Entre os resgatados estavam nomes importantes do movimento de oposição, como Magali Mida, Pedro Uruchurtu, Cláudia Maceiro, Humberto Villa-Lobos e Omar Gonzalez. Eles estavam isolados há 412 dias, vivendo em condição de reféns políticos, em território diplomático. Esses opositores vinham sendo perseguidos pelo procurador-geral do regime chavista, Tarek William Saab, que havia emitido mandados de prisão contra todos em março de 2024. A extração foi um sucesso completo, celebrada por líderes opositores e pelo presidente da Argentina, Javier Milei, que classificou a ação como uma operação de resgate e extração internacional. A ação foi revelada e celebrada pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, nas redes sociais. Ele confirmou que o resgate aconteceu à revelia de Maduro, provando que a segurança do ditador não é mais tão sólida quanto ele tenta aparentar. Essa missão também fortalece a imagem de Donald Trump, que parece não ter esquecido das promessas feitas enquanto candidato à presidência. Mesmo que isso envolva infiltrar tropas em território estrangeiro sem autorização oficial, esse movimento pode ser apenas o início de uma série de ações destinadas a enfraquecer o regime de Maduro. Informações de inteligência apontam que grupos de mercenários, com ou sem apoio de governos estrangeiros, continuam rastreando os passos do ditador dentro da Venezuela. O objetivo é claro: derrubar o regime de dentro para fora, usando operações cirúrgicas e apoio popular silencioso. A frustração é evidente quando comparamos a postura firme dos norte-americanos com a omissão completa do governo brasileiro, que falhou em dar uma resposta digna à crise humanitária que se arrasta na Venezuela. Enquanto isso, o mesmo governo brasileiro não hesitou em usar um avião da Força Aérea Brasileira para resgatar Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção e lavagem de dinheiro. Nadine se encontra em São Paulo, Brasil, após receber asilo político do governo Lula da Silva. Em sua primeira aparição pública, desde sua saída do Peru, a esposa de Ollanta Humala foi captada em imagens pela agência AFP. Aos olhos do mundo, a escolha do Brasil foi clara: proteger criminosos condenados em outros países e abandonar à própria sorte opositores políticos legítimos. A diplomacia brasileira perdeu uma oportunidade de se destacar como liderança regional e defensora da liberdade. A omissão ficou ainda mais gritante diante da eficiência norte-americana em resolver uma crise diplomática que se arrastava há mais de um ano.
Enquanto Donald Trump demonstrou força, estratégia e iniciativa, o presidente brasileiro manteve-se inerte, como se ignorasse a gravidade da situação. O silêncio do Itamaraty se tornou constrangedor após a confirmação oficial de que a extração ocorreu e os opositores chegaram em segurança aos Estados Unidos. A ausência de qualquer reação contundente por parte do Brasil foi interpretada como conivência com o regime chavista. A líder opositora Maria Corina Machado, que teve sua candidatura barrada por Maduro, viu parte de sua equipe finalmente livre do cerco político. Edmundo González Urrutia, apontado como presidente legitimamente eleito nas eleições de 2024, continua impedido de assumir por imposição de Maduro. Mas essa operação reacendeu a esperança de que o jogo pode virar a qualquer momento. O que aconteceu em Caracas não foi apenas um resgate. Foi um recado claro ao regime de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos estão dispostos a ir além das palavras. A capacidade de infiltrar tropas em território hostil, retirar opositores e sair ilesos é um sinal claro de que o controle chavista já apresenta rachaduras, e essas rachaduras podem se abrir ainda mais nos próximos meses. Segundo diversos jornais norte-americanos, as imagens da operação não foram divulgadas, os vídeos foram mantidos sob sigilo, e os nomes das aeronaves utilizadas foram classificados como restritos. Mas o simples fato de a operação ter sido concluída sem resistência demonstra o nível de planejamento envolvido. A CIA monitorou os movimentos da inteligência venezuelana, evitando qualquer interceptação. Além disso, snipers da Força Aérea Americana foram posicionados no local da decolagem, e a Força Delta realizou toda a operação de extração. Esse tipo de missão só é possível quando há absoluta superioridade tecnológica, estratégica e tática. E é exatamente isso que está faltando ao regime de Maduro, que vem perdendo aliados e sustentação interna dia após dia. Mesmo com repressão, censura e manipulação eleitoral, a insatisfação do povo venezuelano cresce cada vez mais. Enquanto Maduro se esconde, o mundo observa. A missão bem-sucedida de extração coloca pressão adicional sobre o ditador e pode acelerar o colapso de sua estrutura de poder. Por mais que ele tente manter uma imagem de controle absoluto, a ação dos Estados Unidos mostrou que nem ele, nem seus aliados estão seguros. A vitória simbólica dessa missão ultrapassa as fronteiras venezuelanas. É uma mensagem direta a qualquer regime que tenta calar a oposição pela força. A liberdade sempre encontra um caminho. E quando esse caminho é trilhado por tropas como a Força Delta, acompanhadas de perto pela CIA, o resultado tende a ser devastador para os tiranos. A América Latina está de olhos abertos. O povo venezuelano não está sozinho, e a operação mostra que ainda existem lideranças internacionais dispostas a agir. Se Nicolás Maduro achava que sua repressão seria eterna, agora ele sabe que a justiça pode chegar por onde menos se espera, até mesmo por helicópteros invisíveis no meio da madrugada. Os próximos passos da diplomacia norte-americana podem incluir novas sanções, apoio logístico à oposição e até mesmo ações conjuntas com países vizinhos. Cada movimento será estratégico, calculado e com um objetivo claro: libertar a Venezuela da ditadura bolivariana. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo a este vídeo e qual seria a melhor forma de os Estados Unidos capturarem Nicolás Maduro de uma vez por todas. Aqui no Salve o Brasil, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima!